Naila manda abraço para todo mundo, as crianças mandam abraço, com certeza as crianças gostariam de ter vindo. Vários motivos para isso, talvez rever os amigos que elas fizeram aqui e faltar uma semana na escola também, né? Toda criança gostaria disso. Olhando essas fotos aqui, eu fico vendo algumas coisas. Primeiro, a quantidade de cabelos brancos que eu, mas principalmente o Zambelli tem agora, né? A animação que nós tínhamos ao pular naquelas programações, não sei de onde vinha aquilo lá, é do Senhor de fato. E a alegria que vocês têm de não me escutar tocando violão. Olha que beleza! Vocês têm ótimos tocadores de violão aqui, que não sou eu. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus a igreja tem crescido. É bom ver pessoas novas. Naila, nossa família esteve aqui por 3 anos. Participamos no comecinho da igreja aqui, ainda na casa de João. Então é uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar das Escrituras com vocês. Esse é o tema da nossa mensagem, prontos para proclamar. E antes de entrar no texto, eu queria contar uma história para vocês. Era uma noite quente de verão, lá na cidade de Paulínia, perto de Campinas, e Naila e eu fomos chamados a falar para alguns adolescentes sobre este tema, né? Então nós levamos uma sacola cheia disso aqui. Como chama isso aqui em Paulo Afonso? Geladinho? Alguém conhece por outro nome, não? Chup-chup, sacolé. Alguém conhece por sacolé? Sacolé? Din-din. Quem falou chup? Você esteve no Pará, por acaso? No Pará, o pessoal chama... A gente morou no Pará também. No Pará, o pessoal chamava de chope. Um pouco diferente, né? Pois bem... no Amazonas o pessoal chamava de din-din. Quem quer um din-din? Né? E aí você achava que era um dinheiro e na verdade é um geladinho, chup-chup. E na noite quente de verão, nada mais refrescante do que um geladinho como esse. Então, estava lá um monte de adolescente brincando, correndo, suado, e a gente pegou aquela sacola de geladinho, bem congelado, deixei do lado de uma árvore, cheguei para um adolescente, falei assim, tá quente, né? Tá quente. Debaixo daquela árvore ali, tem uma sacola cheia de geladinho, pode pegar se quiser. Sério, tio? Sério, pode ir lá. Aí foi. Pega um, volta, adivinha. Na rodinha onde ele estava, o que aconteceu? Consegue imaginar, não? Todo mundo falou assim, onde você conseguiu isso? E ele falou, lá debaixo da árvore tinha. E aí vai mais 3 lá, voltam. Não demorou 10 minutos e aquela sacola de geladinho se encerrou. E todos os adolescentes estavam, então, experimentando, né, se refrescando com esse geladinho tão gostoso. Não sei se era muito gostoso, mas para eles estava uma delícia, né? Algo refrescante. Essa boa notícia que chegou para eles foi rapidamente transmitida para os outros. Eles escutaram dessa boa notícia naquela noite quente e falaram, ótimo, isso aqui é muito bom, isso aqui é bom para mim. E todo mundo ao redor percebeu, isso aqui é bom, a gente quer isso também. Logo, todo aquele geladinho foi embora. É claro que a pregação de hoje não é sobre geladinhos. A pregação de hoje é sobre algo muito melhor, uma notícia muito mais importante, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que recebemos, a esperança que há em nós do Evangelho, ela deve ser proclamada de maneira a glorificar o Senhor. Esse geladinho, esse chup-chup, din-din, chopp, etc., ele é uma boa notícia muito temporária e passageira. Essa boa notícia não dura muito tempo, mas o Evangelho é o poder de Deus para a transformação das nossas vidas, e isso muda a nossa vida eternamente. E essa notícia, essa informação, essa nova vida que nós recebemos, não tem como ficar só para nós. Não dá para ficar presa às nossas ideias, à nossa igreja. Essa boa notícia tem que ser proclamada. No texto de hoje, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16, nós veremos 4 ações que, trabalhadas na dependência de Deus, nos ajudam a proclamar mais essa boa notícia, esse Evangelho.
e nos ajudam assim então a participar da missão de Deus aqui no mundo. Eu queria ler o texto e então orar com vocês novamente. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente de vocês falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Vamos orar novamente? Senhor Deus, seja a Tua palavra sendo transmitida, possamos sair daqui desafiados a proclamar aquilo que o Senhor um dia nos salvou. Que o Senhor nos use, nos capacite apesar de nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. 4 ações então, e a primeira ação é santificar a Cristo. Está lá no comecinho do versículo 15 de 1 Pedro 3, e talvez a pergunta que passa na nossa mente é: o que seria santificar a Cristo? Cristo já não é santo. Deus não é santo? Tem como a gente santificar algo que já é santo, totalmente santo? E olhando para isso, nós precisamos entender o contexto desse texto, uma vez que no contexto está antes, santifiquem a Cristo. O que Pedro de fato está falando antes disso? Olhando para o contexto da carta como um todo, Pedro, um dos apóstolos de Jesus, andou com Jesus os 3 anos do seu ministério, viveu de perto com Cristo. Ele escreve essa carta aproximadamente no ano 63 ou 64 depois de Cristo, ano em que Nero se torna imperador de Roma. Nero foi aquele que colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E a partir de então começou uma grande perseguição aos cristãos. Perseguição essa que nós não temos hoje, mas aqueles cristãos daquela época viviam e tinham. Eles não sabiam se após um encontro como esse eles voltariam para casa em algum momento. A carta fala muito sobre o medo da perseguição que os cristãos teriam. É o tema recorrente na carta. Mas além disso, Paulo escreve essa carta para dar esperança para aquelas pessoas. A nossa vida não termina aqui. E a gente pode passar pelas perseguições e dificuldades porque a nossa vida não é só aqui. Nós temos esperança de algo melhor. E é por isso que ele fala dentro desse contexto: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos no bem? Versículo 13, 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Pedro está falando sobre a nossa santificação em Cristo, e dentro desse contexto ele fala sobre medo. E o principal medo que uma pessoa que não tem Cristo tem é o medo da morte. É o medo da morte. O que vai acontecer comigo se eu morrer agora? Se eu não conheço a Jesus, se eu não sei quem Deus é, o medo da morte. Várias vezes, passeando em alguns dos povoados, conversando com as pessoas, você pode perguntar para elas: se você morrer hoje, para onde você vai? E a resposta padrão vai ser: só Deus sabe. De fato é Deus que sabe, colocou nas Escrituras como a gente pode saber também. Não é um segredo. Se você crê de todo o seu coração, será salvo. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo e será salvo. O medo que Pedro está colocando nessa passagem aqui, o medo que as pessoas têm de não terem uma esperança eterna, é exatamente aquilo que nós como cristãos não temos, ou não deveríamos ter. Nós como cristãos deveríamos ter essa esperança eterna. Isso passa por santificar a Cristo, ou seja, eu confio no Senhor, na vida daquilo que Cristo fez em mim, e agora o medo não está mais em mim. Porque agora Cristo está no meu coração, eu creio nele, Ele é o Senhor, Ele é santo, e Ele é aquele onde eu confio e dependo. Então, santificar a Cristo no coração tem a ver com confiar no Senhor.
A confiança na vida com Cristo é a solução para o medo, e principalmente o medo da morte. E eu gostaria de fazer algumas perguntas antes de seguirmos para a segunda ação. Como você tem vivido? Você tem medo da morte? Você tem medo do que pode acontecer com você caso você venha a falecer? Você é uma pessoa que confia no Senhor, depende dEle. Você já creu no Senhor Jesus? E percebam, meus irmãos, a salvação em Cristo, ela é um presente, ela é graça. Não é se você vai dar o dízimo ou não. A salvação não tem a ver se você vai fazer coisas boas ou não. A salvação é entender a mensagem e crer na mensagem, ou seja, toda a minha vida agora está com Cristo. Assim você confia no Senhor. Você crê no Senhor dessa maneira? Você vive essa esperança? A primeira ação que nós precisamos ter quando vamos proclamar a mensagem é a ação de confiar no Senhor, de santificar a Cristo, de lembrar constantemente da boa notícia do Evangelho. Aqui eu conheço a história de alguns de vocês. O que vocês passaram, como entenderam da mensagem de salvação, como creram no Senhor Jesus. Isso deve trazer esperança. Não é uma história que aconteceu, é uma história que muda a sua vida hoje, que dá esperança para você no futuro. Alguns dias atrás eu escutei uma música interessante que fala sobre essa esperança. Obviamente não vou cantar, poupar vocês dessa, mas ela fala: eu vou louvar ao Senhor com a minha voz. Se me tirarem a minha voz, eu vou louvar o Senhor com as minhas mãos. Se tirarem as minhas mãos, eu vou louvar o Senhor com os meus pés. Se cortarem os meus pés, eu vou louvar o Senhor com a minha alma. E se tirarem a minha alma, glória a Deus, porque estarei eternamente com o Senhor louvando a Ele. É esperança. Se houver perseguição, se amanhã depois querem acabar com os cristãos, a gente não precisa ter medo. Nós temos uma esperança eterna. Aquilo que nos salvou tem que ser aquilo que nos motiva a proclamar. Então a primeira ação que nós precisamos nos lembrar é a ação de santificar a Cristo, de lembrar de Cristo, de confiar em Cristo. Sua vida tem que estar debaixo da santidade de Cristo. Essa é a primeira ação. A segunda ação é que, uma vez que você tem essa esperança eterna que te resgatou da morte para a vida, nós precisamos estar preparados. Preparados. Olha o que fala lá o versículo 15 ainda. E estejam preparados para responder qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, enquanto a nossa primeira ação é algo mais interno, as pessoas não têm como ver você confiar no Senhor, elas vão simplesmente perceber isso, você vai compartilhar isso, mas é algo interno seu. A segunda ação é você falar sobre a sua esperança. Você vai proclamar, você vai dizer a respeito dela, você vai responder às pessoas, você vai dizer de fato, proclamar. A proposta das Escrituras é sempre de compartilharmos. Quando ela fala de testemunho, não é só uma atitude de vida, mas é de uma testemunha, como se tivesse alguém no tribunal falando: isso aconteceu, isso de fato é a verdade. Quando nós testemunhamos, quando nós proclamamos, nós estamos sendo aqueles que levam as boas novas, como aquele garoto que pegou um geladinho, um chup-chup, e foi levar no meio dos seus amigos. É isso que nós estamos fazendo, levando as boas novas do Evangelho. Nós enchemos então com a esperança eterna que temos em Jesus, e assim estar sempre pronto para compartilhar. Eu queria compartilhar algumas ideias com vocês. Por exemplo, David Bledsoe, ele escreve um livro que chama Evangelização via Relacionamentos. E a ideia dele, por exemplo, é você ter 10 versículos para decorar. 10 versículos que falam da sua esperança eterna. Que quando você encontrar alguém, um conhecido, um vizinho, um parente, um paciente que seja,
Por vezes a gente não tem uma Bíblia do nosso lado, apesar que hoje quase todo mundo tem a Bíblia no celular. Mas onde está mesmo aquela passagem? Onde que está mesmo aquela coisa? Espera aí, deixa eu abrir a Bíblia para você. A gente pode ter esse exercício de decorar as Escrituras, de lembrar dos versículos. São apenas 10, vocês sabem muito mais do que isso de cor, né? É mais fácil decorar isso do que os CPFs, por exemplo, né? 10 versículos. Ele fala sobre a certeza da vida eterna, sobre estarmos separados de Deus por causa do pecado, a consequência do pecado, a solução de Deus, o propósito de Deus a dar o seu Filho, Jesus como único caminho, Jesus como único mediador. Fala como podemos receber a vida eterna. Fala sobre a salvação estar acessível a todas as pessoas. E fala sobre como Jesus nos recebe e nos transforma. 10 versículos que você pode estar preparado para proclamar o Evangelho. Por vezes, nós temos a ideia de que estar pronto para pregar o Evangelho é saber responder as perguntas mais difíceis. Eu preciso ler aqueles livros de apologética que são assim, nossa, agora sim, agora eu vou estar pronto para pregar o Evangelho. Meus irmãos, não é isso. Pregar o Evangelho não é saber responder pergunta difícil. Pregar o Evangelho é compartilhar a esperança que há em Cristo Jesus. É aproveitar as oportunidades, é olhar o que está acontecendo e falar dessa esperança. 2 Timóteo 4,2 vai falar, pregue a palavra, esteja preparado a tempo ou fora de tempo. Uma festa de aniversário que você faz para os seus filhos é uma ótima oportunidade de louvar, agradecer a Deus e falar dessa esperança para os seus familiares, para os amiguinhos dos seus filhos. Um bate-papo com amigos. Vamos comer uma pizza? De repente o assunto surge e você vai fazer o quê? Fale da esperança. Ao atender um cliente, ao visitar um parente, um velório, um nascimento. Recentemente, um casal que tem chego lá na igreja, eles ainda não conhecem de Cristo, estão aprendendo de Cristo, chegaram por meio do jiu-jitsu que nós temos lá, e o jiu-jitsu é uma forma, um meio de evangelizar pessoas, e ali esse rapaz chega, começa a se envolver, começa a fazer parte desse ministério do jiu-jitsu, e a esposa dele, grávida, começa a passar mal um certo dia e ela vai internada às pressas, onde ela acaba perdendo o seu bebê. E ela mesma correu risco de vida. O pessoal do jiu-jitsu se mobilizou pessoas da igreja para fazer o quê? Estar junto com aquela mulher lá no hospital. Mobilizamos alguns médicos da igreja que foram visitar ela, foram dar um tratamento correto para ela. Outros pastores foram visitar ele, orar com ele, estar junto dele. Quando soube do falecimento do filho, houve um velório, um enterro, e ele falou, eu queria que alguém aí da igreja pudesse dar uma mensagem. Situação triste, situação deprimente. Mas o que a gente vai lá fazer? Falar da esperança da vida eterna. Aquele homem cético, a esposa não queria saber mais nada de Deus. Ela entre a vida e a morte no hospital, e o seu marido vira para ela e fala assim, tem um grupo de pessoas da igreja orando por nós. E eu confio no Senhor que, pelo jeito, a gente vai sair dessa, porque tem muita gente mobilizada. E pela graça do Senhor, ela saiu. Ela saiu da UTI, ela foi para o quarto, ela saiu do quarto, teve alta, e no domingo o casal foi na igreja. E a quantidade de pessoas que passou por eles e simplesmente falou, a gente estava orando por você. Eles ficaram impactados com aquilo. Nossa, uma igreja desse tamanho, teve gente se importando com a gente? Esteja preparado. Eu não sei o que falar. No caso deles, a gente não precisava falar nada. A gente só precisava estar junto e orar. Após isso, a esposa, ainda muito questionando tudo isso,
ela virou para uma das pessoas e falou assim: eu quero saber mais desse Deus. Eu quero saber mais do que vocês fazem aqui. Ela sempre estava longe, mas por causa do testemunho, de estar preparado numa ocasião de velório, ela quer saber mais do Evangelho. Esteja preparado para compartilhar a razão da esperança que há em vocês. Esteja preparado. Se você ainda não sabe o que falar, aí vem a minha terceira ação, para nós refletirmos. Então a primeira ação, santifique a Cristo, creia no Senhor, saiba da vida eterna que você tem. A segunda ação, esteja preparado, a tempo ou fora de tempo. Todo momento é um momento de você falar das Escrituras. Terceira ação, então, é você ser manso e respeitoso. Manso e respeitoso. Essa terceira ação tem muita ligação com aquilo que João, capítulo 16, 8, vai dizer, que quem convence a pessoa não é eu e você. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Nós somos intermediadores disso. Nós somos proclamadores, nós não somos convencedores. 1 Pedro 3,16 fala: façam isso. Isso o quê? Façam isso de estar pronto para falar da razão da esperança, com mansidão e respeito. Mansidão e respeito. Jesus era manso e respeitoso e nós devemos fazer a mesma coisa. Ser manso nos lembra que Jesus, ele era manso e humilde. Mansidão significa gentileza, bondade. É agir de maneira ponderada. Enquanto o respeito tem relação de considerar o outro importante, a opinião do outro é importante. Às vezes, respeito pode significar, inclusive, um temor, uma consideração importante sobre a outra pessoa. Assim, ao proclamar a esperança, a nossa ação deve ser mansa e respeitosa, diferente de tantas vezes que nós vemos pessoas que vão compartilhar e acabam sendo briguentos, cheios de argumentos técnicos e que não levam a nada. Nossa esperança tem que ser cheia da verdade, mas também do amor para com as pessoas. Nesse aspecto, eu queria refletir com vocês o seguinte, o que não deveria ser, ou o que não é, ação mansa e respeitosa? Por exemplo, debates do tipo 30 contra 1. Já assistiram esse tipo de debate? 30 contra 1? As pessoas parecem que estão no Coliseu Romano se matando entre elas. Alguém alguma vez já saiu de um debate desse e falou assim: olha, por causa do seu forte argumento, eu aceitei a Jesus hoje? Não, ninguém. Por quê? Porque está todo mundo querendo fazer o quê? Ser o melhor, ganhar o argumento, ter um corte para postar no seu Instagram. Ninguém está afim de escutar, ninguém está afim de refletir. Não há mansidão nem respeito. Outra coisa que não é mansidão nem respeito: rir ou destruir elementos religiosos. Talvez vocês escutaram de quando uma igreja dita evangélica chegou em Portugal e colocou uma das santas de Portugal no púlpito e quebrou aquela santa na frente de todo mundo. Isso é ser manso e respeitoso? Isso é ser belicoso, ou seja, eu quero guerra com essa religião. Outra coisa que não devemos fazer: não ter respeito pela pessoa da religião diferente. Tem pessoas que riem quando alguém fala da sua própria fé. É isso que é ser respeitoso e manso? Você acha que alguém gostaria de escutar do Evangelho de outra pessoa que está rindo dele? Ganhar o argumento, mas perder a amizade. Também, a gente não leva nada a ninguém, né? Se mostrar superior. Certa vez, num desses debates 30 contra 1, o cristão começou a falar do seu currículo. Porque eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, que eu fiz estudo disso, daquilo outro. Querendo falar o quê? Você não sabe nada, eu sei tudo, então fica na sua. Você acha que aquela pessoa gostaria de escutar do Evangelho? Claro que não. Toda vez que você se mostrar superior, você está mostrando como alguém que ela não se reconhece, não identifica. E o pior de tudo
é quando você ameaça dela da morte eterna. Se você não me escutar, você vai para o inferno. Gente, o inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade, mas isso não deveria ser ameaça. Isso deveria nos trazer temor e consideração. Aquela pessoa que ainda não conhece do Evangelho, nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e orar constantemente por ela. Porque essa é uma ameaça real. E está aí, centenas de milhares de pessoas que ainda não conhecem do Evangelho. Isso não é motivo de riso, isso não é motivo de ameaços, isso deveria nos motivar a pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Quantos povoados que nós temos aqui na nossa região que nunca escutaram da palavra Jesus como Salvador? A gente vai chegar lá e ameaçá-los? Ou a gente vai chegar lá e mostrar a razão da esperança que é em nós? Você vai conversar com essa pessoa, ela falar, só Deus sabe. Ótimo, vamos abrir a Bíblia e ver o que Deus tem para nós. Quantos povos não alcançados existem? Mais de 7 mil povos que não têm 1% de pessoas evangélicas. A morte eterna é uma realidade que deveria nos motivar a pregar e não ser motivo para acabar amizades ou forçar uma pessoa a aceitar Jesus. Esse é o pior argumento que tem. Isso não mostra mansidão e respeito. Isso é desrespeitoso. O que mostra mansidão e respeito, então? É você ser hospitaleiro. Abra sua casa, receba seus amigos. Comece, chame uma pizza, vamos conversar. Como é que anda a vida? O que você faz? O que você deixa de fazer? Quais são suas preocupações? Se você morresse hoje, para onde você iria? Hospitalidade foi algo que eu e Naila aprendemos muito morando aqui. Vindo de Campinas, no interior de São Paulo, onde a realidade é que as pessoas não cumprimentam os vizinhos. E o pior, não só não cumprimentam, como se um vizinho estiver saindo de carro e o outro entrar para a rua para tirar o carro, ele vai fazer questão de virar as costas para não ter que cumprimentar. Então não é só não cumprimenta, ele faz questão de não cumprimentar os vizinhos. Enquanto aqui, quando nós moramos aqui, nossa casa, as pessoas vinham, saíam, a gente recebia, e era uma alegria para a gente fazer isso, porque a nossa casa, a gente entendeu, a nossa casa tem que ser um meio de onde as pessoas vão sentar aqui e escutar da palavra do Senhor. Mas você está falando isso porque você é missionário, você está falando isso porque você é pastor. Meus irmãos, eu não vi nesse texto aqui de Pedro isso sendo falado para pastores e missionários, viu? Para quem é essa carta de Pedro? Para nós todos. Ser hospitaleiro, manso e respeitoso não é para pastor e missionário, é para todos nós. Eu tenho escutado de vocês que o grupo de casais tem recebido novas pessoas que não conhecem a Cristo, glória a Deus por isso. Que o Ministério Infantil faz uma programação que vem crianças que não conhecem a Deus, glória a Deus por isso. Mas é isso, quando a gente é hospitaleiro, nós trazemos o estranho, essa é a ideia, o estranho, o estrangeiro para dentro da sua casa, para fazê-lo agora um amigo, para poder falar da esperança que há em nós, estar pronto. Nossa família tem buscado isso aqui de algumas maneiras, e uma delas mais recente é com os pais das crianças que estão lá, que tem amiguinho da escola, né? Recentemente, um casal, eles estão em pé de guerra, estão caminhando para a separação. Ela, uma amiga do Evangelho, vamos dizer assim, conhece um pouco, mas ainda não creu, não entregou sua vida ao Senhor Jesus, e ele, um ateu, não quer saber nada de Deus. E recentemente ele me procurou para a gente conversar. Ele falou que ele tem várias caixas na vida dele, ele tem uma caixa lá, espiritualidade, que está vazia. E como a gente já conversou diversas vezes, ele achou por bem procurar agora um pastor, para ver se a caixa da espiritualidade pode ser cheia, né? E eu falei para ele o seguinte:
Meu amigo, sabe qual é o problema? Porque a espiritualidade não é mais uma caixa nas nossas vidas. Agora deixa eu falar uma coisa, Deus tem que ser o rei da sua vida. Senão essas caixas aqui, nunca vão satisfazer a sua vida. Eu só pude falar isso depois de mais de 2 anos conversando com ele sobre a palavra de Deus, as Escrituras. Já comemos diversas pizzas, acho que já deu para perceber, né? É pizza, é conversa, é vai, é vem, é jogo dentro de casa, é jogo na casa dele. E agora ele quer saber sobre espiritualidade. Agora. O que eu tenho que fazer? Estar pronto para falar da razão da esperança. Meus irmãos, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Nós temos que estar pronto para falar da razão da esperança. Você é manso e respeitoso quando você se mostra interessado na vida da pessoa. Esse casal, a igreja se interessou por eles, orou por eles, foi no hospital, fez o velório. Você se interessa por quem está ao seu redor. Você se interessa pelos seus colegas de escola. Eu não vejo a hora de ir embora dessa escola. Pessoal muito chato aqui, vou embora. Eles podem ser chatos, mas eles precisam escutar do Evangelho antes disso. Eles precisam escutar da razão da esperança que é em vocês. Eu vou, faço o meu trabalho e vou para casa, graças a Deus, não converso com ninguém. Seu colega de trabalho precisa escutar da razão da esperança que há em vocês. Você se mostra interessado pelas pessoas. Coisas simples como oferecer uma oração. Fiquei sabendo do falecimento da sua amiga. Posso orar por você? Posso ir na sua casa? Fiquei sabendo que algo aconteceu. Vou levar aqui um bolo para você. Levar a palavra de Deus. Gente, tem uma pessoa que ela chegou a Cristo, porque a vizinha dela falou assim, você gostaria de estudar a Bíblia? E ela falou assim, nossa, era a coisa que eu estava mais querendo na minha vida. Ninguém sabe, às vezes, o que a outra pessoa está passando. E essa pessoa, ela falou assim, eu queria tanto aprender dessa Bíblia, mas eu não entendo nada. Ótimo, ótima oportunidade. Mas por quê? Porque uma vizinha se interessou pela outra. Uma mãe, às vezes, pode se interessar por outras mães que não conhecem ao Senhor. Por vezes, a gente quer convencer as pessoas, em vez de deixar elas refletirem ou pensarem. Acabei de contar o caso desse rapaz. Eu não quero dar todas as respostas para ele. Ele precisa pensar no que ele quer. Ele precisa refletir. Amar as pessoas, cuidar delas, falar a verdade em amor. Nada disso aqui é para enganar ninguém. Tudo isso aqui é para falar a verdade em amor. Cerca de 2 anos atrás, uma pessoa levou o sobrinho dela para conversar comigo. Ele, um jovem, se dizia ateu, mas com graves problemas de ansiedade e depressão. Assim que eu falei a respeito de ansiedade e depressão, ele começou a falar um monte de coisa contra a Bíblia, contra Deus, 1001 argumentos, e toda vez que eu falava um ele falava 5 vezes mais do que eu, e eu falei assim, nossa, eu tenho uma aula sobre isso, e agora ele vai escutar. E eu acho que, naquele momento, enquanto internamente eu orava ao Senhor, Senhor me ajuda, eu falei assim, não, eu vou deixar ele falar, e eu não vou falar nada. E ele falou por quase 45 minutos, sobre todas as teorias que ele tinha. E a única coisa que eu falava era assim, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. E quando ele terminou toda a sua argumentação cética sobre Deus, eu virei para ele e falei assim, o seguinte, meu jovem, você veio aqui por algum motivo. Qual foi o motivo que te trouxe aqui? Para conversar comigo. Por que você veio aqui? Você está falando de coisas da qual eu não concordo. E eu, provavelmente, se eu levantar todos os argumentos, você também não vai. Não, é porque eu estou tomando um remédio de depressão, mas eu sei que esse remédio é porque meus pais um dia, se separaram, e eu fiquei assim. Eu
falei assim, e aí? Como é que esse remédio tem resolvido? Não, mudou a dose, agora eu tomo 2 remédios e parece que agora vai funcionar. Eu falei assim, você sabia que a Bíblia fala sobre depressão? Você sabia que a Bíblia fala sobre ansiedade? Você sabia que enchermos o nosso coração de Deus pode trazer soluções? Que o seu remédio, inclusive, pode ajudar nisso? Aquele jovem parou de ser um cético naquele momento e quis escutar o que Deus fala sobre isso. Percebe? Se eu fosse só contra-argumentar, a gente ia ficar horas e não ia levar nada em lugar nenhum. Falar da razão da esperança. Olha, a palavra de Deus fala sobre isso. O bom procedimento é a 4ª ação que nós vamos ver. Buscamos seguir a Cristo, sendo santos com Cristo, sabendo que temos que falar, estar atentos às oportunidades, sendo mansos e respeitosos, mas agora também Pedro vai falar sobre o bom procedimento que nós devemos ter. Por meio da gentileza, do cuidado, do amor inesperado, hospitalidade, nós podemos mostrar a diferença como os cristãos para os que não são. O versículo vai dizer, né? De forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês ficarão envergonhados. Tem muita gente que acha que precisa convencer o outro. Gente, o Evangelho é uma mensagem e a pessoa vai começar a olhar a sua vida e falar assim, será que esse Evangelho é bom mesmo? Será que esse Evangelho é verdadeiro mesmo? Será que ele muda a vida das pessoas mesmo? Deixa eu ver esse cara que falou do Evangelho para mim. Nossa vida, ela também demonstra aquilo que cremos. Você falar que é cristão, mas se você não demonstra isso na sua vida, que tipo de bom procedimento é esse? É exatamente assim que nós podemos defender a nossa fé, com a verdade e com a nossa vida. Com as palavras e com as ações que estão ligadas às palavras. O crente, ele tem algumas manias. Por exemplo, é aniversário da minha filha, nós vamos fazer uma festinha sábado à tarde. Você quer participar? Não, não vou. Não vou porque, sabe o que acontece? O pessoal lá bebe demais. Eu não vou nessa festinha, não. É domingo, 4 horas da tarde, minha mãe está no hospital. Você poderia me dar uma carona até lá? Não posso. 4 horas é quase a hora do culto. Não vou te levar no hospital. Né? O casamento do meu filho vai ser numa igreja católica. Você gostaria de ir? Jamais. Não piso lá. Vou fazer um churrasco aqui, né? Está chegando a Copa do Mundo. Vou fazer um churrasco aqui em casa. Quer vir assistir o jogo? Não, não vou. O pessoal vai falar palavrão quando o Neymar perdeu o gol. Não, o Neymar não vai para a Copa, né? O pessoal vai falar palavrão quando perdeu o gol. Eu não vou. Onde já se viu? Meus irmãos, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas ainda não mudaram a vida delas. Elas estão num processo de entender primeiramente do Evangelho, para depois serem transformadas conforme a palavra do Senhor. Às vezes a gente está esperando uma atitude cristã da pessoa antes dela crer no Evangelho. E a atitude não é essa. A atitude é pregar o Evangelho e discipular essa pessoa. Nós temos essa mania de falar não para as coisas, e essas coisas podem ser oportunidades de falar da razão da esperança. Vocês vão sair daqui hoje lembrando disso. Está pronto para falar da razão da esperança que há em vocês. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que acha que não é um evangelista, porque não tem o dom, certo? Tem muita gente que acha isso. Eu não tenho o dom de evangelista. Então eu não vou evangelizar, eu vou deixar para quem tem o dom cumprir o seu papel. As pessoas que têm o dom do evangelismo, elas são naturalmente capacitadas pelo Senhor. Quer dizer, elas são capacitadas pelo Senhor e naturalmente vão falar do Evangelho. Por outro lado, pregar o Evangelho é algo que foi ordenado para quem? Todos. Então percebem o dilema que nós temos aqui? Porque as pessoas que têm um dom, elas vão fazer isso. E as pessoas que não têm o dom, o que elas vão fazer? Vão buscar meios de fazer isso também.
Eu não tenho o dom de evangelismo, apesar de coordenar o ministério de evangelismo. Mas sabe o que eu tenho? Atenção. E eu tento ficar pronto o máximo possível. Por vezes eu falho, e muitas vezes eu falho. Mas, por exemplo, uma vez que eu faço o aniversário das crianças, e o tema, por exemplo, o último aniversário que a gente fez, o tema foi do Sonic. Cara, o que do filme do Sonic eu posso usar para falar de Jesus aqui? Eu vou falar de Jesus para essas pessoas. Tem gente que não é crente, vai escutar da mensagem. Eu vou no aniversário, começo a conversa e quero saber aonde que está um gancho. De repente tem gente que está falando dos seus problemas da sua vida. Que ótima oportunidade. A gente tinha um casal aqui em Paulo Afonso que sempre que a gente saía junto, ele trazia alguma questão e eu falava assim, olha que interessante, a Bíblia fala sobre isso. E aí falava um pouco do que a Bíblia falava. Um dia a Naila virou para mim e falou assim, Lu, você não acha que eles estão ficando cansados de toda hora escutar você falando que a Bíblia fala sobre tal coisa? Eu falei, eu não sei, mas eu vou continuar. E sabe o que foi interessante? Que naquela vez a gente saiu, eles falaram assim, é por isso que é bom sair com eles. Eles sempre têm uma mensagem da Bíblia para falar, né? A gente não sabe como está a vida da outra pessoa. Nós precisamos falar. A gente tem algumas manias, como crente, de só chamar para ir na igreja. Gente, pode chamar para ir na sua casa. Pode chamar para fazer uma corrida, uma caminhada. Pode chamar para tomar um café, pode chamar para ter uma refeição juntos. A gente quer chamar nos grupos pequenos. E às vezes a gente mal conhece a pessoa. Dia de oração, quer vir no dia de oração? E a gente quer delegar para um ministério de oração ou para o pastor fazer a parte de evangelismo. Eu só quero levar a pessoa lá. É assim, ó, esse daqui é meu amigo, agora fala de Jesus para ele, eu vou embora. Você é um instrumento de Deus para falar essa mensagem. Ah, eu vou compartilhar uma música que é bênção pura para ele. Mas será que ele quer ouvir essa música, que é bênção pura? O bom procedimento significa um envolvimento intencional, que mostra a diferença de Cristo e vai além das palavras, mas é demonstrada nas ações também. O bom procedimento representa aquilo que você crê. O Evangelho é uma mensagem, ele precisa ser proclamada, e o bom procedimento é a marca do cristão, que é uma nova criatura. Assim, mesmo que a pessoa do outro lado rejeite o Evangelho, seja grosseira com você, grite com você, não queira saber mais nada, o seu bom procedimento vai continuar falando de uma maneira bem alta para ela. Você vai continuar mostrando esse bom procedimento. Eu lembro de uma situação onde um colega da escola, ele escutou tanto eu falar do Evangelho que ele virou e falou assim, chega, eu não quero escutar mais. Eu não quero escutar mais. Isso vai mudar a minha vida, eu não quero. A única coisa que eu falei, tá bom, mas eu vou continuar orando por você. É o bom procedimento. Eu podia simplesmente virar para ele e falar assim, então você não quer? Não, eu não quero. Você não quer hoje. Eu vou continuar orando por você. Meus irmãos, o Evangelho é a melhor resposta do mundo. Aqueles adolescentes entenderam como uma boa notícia muda tudo. E nós temos a melhor notícia de todas. A melhor notícia de todas. Em 10 minutos, aquele geladinho acabou. E nós? O que temos feito? E nós, o que temos feito com o Evangelho? O Senhor Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, nos resgatou para uma nova vida, uma vida plena, uma vida eterna. E o que nós temos feito? Guardado para nós? Escondido? Não tem como esconder, nós precisamos proclamar. Santifique a Cristo, Ele nos dá a esperança eterna. Proclame entre os seus amigos, vizinhos, familiares, conhecidos, a esperança que temos em Cristo. Faça com mansidão e respeito, amando essas pessoas, e demonstre em sua vida como um verdadeiro discípulo de Cristo. E aqui, meus irmãos, eu queria deixar algumas ações práticas para vocês. Se não foi prático até agora, gostaria que fosse, pelo menos nesse final. Pense em como o seu grupo pequeno, sua coinonia, pode aproveitar para evangelizar mais.
O grupo pequeno é uma ótima oportunidade de alcançar pessoas para Cristo. Reflita no seu grupo pequeno, como é que a gente pode trazer mais pessoas para conhecerem essa mensagem. Converse na sua família, como a sua casa pode ser um meio para que os seus amigos conheçam de Cristo. Vocês têm contatos que o Zambelli não tem. Vocês têm conhecidos que o Zambelli não tem. Esse papel não é só do Zambelli, é o papel de todos nós como cristãos. Como a sua casa pode abrir as portas para ter uma refeição, para ter um tempo de comunhão, um tempo juntos. Eventualmente você não sabe o que falar, traz alguém junto com você. Olha, eu tenho os amigos e você tem a palavra, que tal? Né? Tivemos isso, né, Júlia e Pedro? Nós temos os amigos, você tem a palavra. Você abre sua casa? Vai ser um prazer. Eu vou abrir minha casa, eu quero isso. Ore pelas pessoas. Anote o nome delas, coloca na geladeira. Eu vou orar por aquele paciente meu, eu vou orar por aquele cliente meu. Eu vou orar pelo meu chefe, eu vou orar pelo meu conhecido, meu vizinho. Eu tenho um familiar no povoado tal. Será que um dia a gente vai como igreja alcançar lá? Não sei, vamos orar por isso. Seja presente e esteja pronto para falar da esperança. Não entre nesses argumentos. Entre para falar o que Cristo fez por você. E por fim, não espere só os eventos acontecerem. Eventos são ótimas oportunidades. Mas de fato promova as possibilidades. Quer vir em casa? Quer ter um tempo juntos? A gente vai fazer tal coisa. Vamos junto. A gente vai comer um lanche, quer ir comigo? Vamos conversar, querer orar por você. Meus irmãos, a evangelização é um trabalho de todos. Por vezes a gente se acostuma a não falar. Mas assim como aqueles jovens pegaram aquele geladinho e distribuíram, assim tem que ser o evangelho. Aquela alegria é muito passageira, dura muito pouco. Logo acaba. O evangelho dura para sempre. E sabe o que é o melhor? A gente sempre pode proclamar mais. Sempre pode proclamar mais. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos intencionais em proclamar a boa notícia de salvação. Nos ajude a sermos criativos, nos ajude a sermos intencionais, nos ajude a falar da razão da esperança, está pronto para isso. Que o Senhor nos capacite, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém.